Vamos lá, pessoal, discutindo aqui, caminhando por fim da discussão das revoluções industriais atrasadas. Agora a gente entra na discussão da segunda onda de revoluções industriais atrasadas. A primeira onda foi Estados Unidos, Alemanha e França. A segunda onda a gente está falando aqui de Japão e de Rússia, basicamente, né? Qual que foi a ideia? Na primeira onda eu tenho uma divisão internacional do trabalho comandada pela Inglaterra, que de alguma maneira espraiava seus dinamismos para algumas regiões, obviamente muito restritas do mundo, que é essa que a gente está tratando. Essa divisão internacional do trabalho viabilizava condições razoavelmente propícias para esses países, para países que tinham os pré-requisitos necessários para a industrialização, espraiava essas características, espraiava esse dinamismo para viabilizar esse processo de industrialização, desde que os pré-requisitos estavam lá. Ok, nesse cenário, isso depende muito das características geográficas da economia britânica, demanda por commodities, a integração e complementaridade, também está associado ao espraiamento do seu capital, a externalização do capital industrial inglês, do capital financeiro, tem o financiamento parcial de alguns processos de industrialização, principalmente com respeito às ferrovias, ao D1, tem o financiamento de alguns estados nacionais, tem a disponibilidade de conhecimento, de máquinas, equipamentos, bens de capital. Isso por um lado. Os dois pontos fundamentais que viabilizaram a industrialização atrasada. Essa divisão internacional do trabalho. E segundo, as características do capitalismo então vigentes. Estamos olhando para a etapa concorrencial do capitalismo. Primeira onda das revoluções industriais atrasadas. Isso faz com que esse processo de industrialização não tenha, não vou dizer tantas dificuldades, mas tenha barreiras distintas daquelas que depois vão ser presentes na transição para a etapa oligopolista. Estou falando de capitalismo concorrencial em um momento em que não há associação entre progresso científico e tecnológico, não há dissociação entre gestão e propriedade, as formas de concorrência não são tão complexas, as escalas mínimas de eficiência não são tão gigantescas, dadas as características do padrão tecnoprodutivo. Os problemas de financiamento existem, mas são menores do que vão ser depois. Então a lógica, as barreiras à entrada são menores, a lógica da concorrência muda quando eu transito para o capitalismo oligopolista. As empresas são de portes menores, eu tenho dificuldade de viabilizar o financiamento a partir da associação com o sistema bancário, não tenho técnicas modernas superiores de gestão de concorrência, tudo isso no capitalismo, na fase concorrencial do capitalismo. O conhecimento é tácito, logo a imigração é fundamental para essa transição. Ele não é um conhecimento institucionalizado cientificamente, não há uma relação entre ciência e tecnologia de maneira institucionalizada. Tudo isso a gente já discutiu. Nós estamos retomando aqui o porquê, o cenário no qual a industrialização atrasada na sua primeira onda viabiliza a emergência dos Estados Unidos, Alemanha e França, né? Uma divisão internacional do trabalho comandada pela Inglaterra razoavelmente propícia e as características do capitalismo concorrencial. Já no caso aqui de Japão e de Rússia, o cenário vai mudar. Ainda são revoluções industriais atrasadas, ou seja, aquelas que ocorrem na etapa concorrencial do capitalismo, mas uma segunda onda de revoluções industriais atrasadas. Quais são os condicionantes, né? Os condicionantes mudam. Já há uma transição para a etapa oligopolista do capitalismo. Estamos falando lá na transição do século XIX para o século XX, basicamente. 1890, basicamente, para colocar uma data. Ou seja, tem uma transição. As características do capitalismo concorrencial e oligopolista, eles coexistem ainda. O capitalismo oligopolista não está plenamente estabelecido, ok. Mas eu tenho uma transição que vai colocar
dificuldades maiores a esses países. Eu também tenho uma desarticulação crescente da hegemonia britânica. Aquela divisão internacional do trabalho vai passar por diversas modificações. Então, esses dois pontos vão colocar dificuldades muito maiores aos países da segunda onda de revolução industrial atrasada. Vamos primeiro para a transição para o capitalismo oligopolista. Legal. O que acontece? Tem um movimento de consolidação aí, de avanço da segunda revolução industrial. Tem um movimento aí nascente de transição do paradigma técnico-econômico. Estava falando antes ali, na revolução industrial atrasada, na primeira onda, de tecidos, de têxtil, de máquina a vapor, depois de ferrovias. Agora aqui a gente já está falando na transição para o motor a combustão, para a eletricidade, para a química pesada, para o aço. Olha só, estou falando de uma transição para outros setores que têm uma escala mínima de eficiência maior. São setores que precisam ser maiores para serem competitivos, para serem viáveis economicamente. Escala mínima de eficiência é cada vez mais gigantesca. Essa é uma tendência do capitalismo, pelo menos até o último quartel do século XX. Depois dá para a gente discutir transformações dessa tendência, né? Ela se recoloca de outras formas, não quer dizer que mude, né? Breve digressão. Então, eu estou falando de setores com elevadas barreiras à entrada, com grande necessidade de volume de capital. Olha, olhar para a química pesada, olhar para aço, olhar para a siderurgia, é muito diferente em termos de complexidade produtiva e tecnológica, em termos de volume de capital necessário, do que quando eu olho para a indústria têxtil. Isso parece estar claro, certo? Então tem essa transição. Logo, o problema de financiamento vai ser maior. O problema de financiamento vai ser muito maior. Isso vai depois bater numa estrutura produtiva mais heterogênea. Vai exigir a presença do Estado muito maior, a centralização do capital muito mais forte, que vai ser a característica nascente do DNA da industrialização japonesa, certo? Além disso, nessa transição da fase concorrencial para o oligopolista, o que a gente observa agora? Há uma crescente associação entre ciência e tecnologia. Então, o melhoramento no processo produtivo, o melhoramento tecnológico, vai estar associado ao progresso científico. Então, eu vou ter avanços científicos condicionados, cada vez mais direcionados para a lógica da acumulação produtiva e a partir da transformação tecnológica. Ou seja, eu vou organizar a minha ciência, vou institucionalizar o progresso científico, direcionando-o como um instrumento para a acumulação do capital. Olha como é diferente. No capitalismo concorrencial, o conhecimento é muito tácito, não codificado, está embarcado nos trabalhadores imigrantes. Eu tenho muitas vezes um conhecimento prático que não está baseado em fundamentos científicos. Nessa transição para o capitalismo oligopolista, isso muda. Cada vez mais o conhecimento não está nas pessoas. Vai estar em máquinas e equipamentos, mas vai estar cada vez mais no progresso científico. Ou seja, as barreiras à entrada vão ser muito maiores. A transmissão do conhecimento e do aprendizado não vai ser apenas e nem principalmente via caráter tácito, via imigração. Então, eu vou precisar estabelecer sistemas de ciência e tecnologia nacionais cada vez mais robustos. Isso custa caro.
Isso é complexo de ser feito. Isso é cumulativo. O progresso científico é muito cumulativo, não é feito da noite para o dia. Claro que eu tenho saltos, mudanças, rupturas, mas a capacidade de aprendizado é cumulativa. Logo, eu preciso mobilizar recursos em quantidade grande e contínua. Ou seja, eu tenho nesse cenário, então, uma institucionalização crescente da atividade inovativa. Vai ser mais ali depois do pós-Segunda Guerra Mundial, mas já está começando a nascer uma institucionalização dos esforços, o inventar a arte de inventar. Estou só apontando nesse primeiro momento, né? Uma institucionalização do progresso tecnológico. Ele não vai ser mais aleatório, Estou cada vez mais condicionando ele à lógica da acumulação do capital. O que mais? Tenho cada vez mais a lógica da centralização do capital como um elemento fundamental para a concorrência. Então, a associação entre capital bancário e capital industrial vai ser fundamental para a concorrência. Centralizar capitais vai ser uma forma de concorrer, que é a concorrência nos termos marxistas. Enfrentamento de capitais em busca de valorização. É uma luta sangrenta de enfrentamento de capitais em busca de valorização em escala ampliada. Essa lógica da concorrência vai ser muito menos aquela lógica da concorrência via preço, mas vai ser blocos de capitais centralizados, cada vez mais próximos aos estados nacionais, comandados direta e indiretamente pelos estados nacionais, se enfrentando numa luta no cenário internacional, no cenário doméstico, buscando a valorização. Então, vou ter um acirramento da concorrência intercapitalista e interestatal. Tudo isso vai ter como elemento central, a centralização dos capitais. Ou seja, o papel determinado pelo banco, associado com a indústria, pelo capital financeiro, o papel ativo vai ser fundamental para essa concorrência. Eu tenho a emergência de formas superiores de organização na transição do capitalismo concorrencial para o oligopolista. A separação entre gestão e propriedade. Gestão e a propriedade não vão ser a mesma coisa. Gestão vai ser cada vez mais técnica, cada vez mais instrumentalizada, cada vez mais baseada no que o Alfred Chandler Jr. chamaria de uma tecnoestrutura, de um corpo burocrático técnico. A gestão cada vez mais complexa, com técnicas avançadas de marketing, de produção, de concorrência, e separada do controle via sistema acionário. Ou seja, gestão e controle, gestão e propriedade são cada vez mais distintos, o que permite que eu tenha maior complexidade na gestão e o controle a partir de grandes blocos de capitais, né? Nesse sentido, eu tenho formas complexas superiores de organização que vão dar espaço, vão se materializar uma barreira à entrada muito maior. Então, o capitalismo, ao se transitar, aqui a gente está no momento de transição ainda, do concorrencial para o oligopolista, vai colocar dificuldades muito maiores para os países de segunda onda de revolução industrial atrasada, Japão e Rússia. Vou ter que ter uma centralização muito maior de volume de recursos. Vou ter que ter o Estado Nacional atuando muito mais fortemente para resolver, inclusive, problemas de financiamento. Além dessa primeira transformação, há uma segunda transformação que vai impactar bastante fortemente a capacidade desses países, o processo de industrialização desses países, né? Que é a transformação na divisão internacional do trabalho, o declínio da hegemonia britânica e o acirramento da concorrência interestatal. Ou seja, aquela forma de organização da divisão internacional do trabalho que, de alguma maneira ou de outra, esteve relacionado ao espraiamento da primeira onda de revolução industrial atrasada, vai estar em questionamento. Como esse questionamento vai impactar as possibilidades de industrialização desse país, a dinâmica de industrialização desse país? Como esse questionamento, esse novo formar da divisão internacional do trabalho vai condicionar as estratégias de desenvolvimento desses países?